E a gente tem agora a alegria e o prazer de bater um papo com Jorge Camargo, esse amigo aí de tanta data, parceiro, inclusive, de canções. Tudo bem, Jorge? Tudo, Carlinhos, e você? Ótimo. Então, é muito legal ter você participando com a gente desse sarau, arte, meio ambiente e fé cristã. Uhum. E esse nosso bate-papo vai girar em torno de um projeto novo que você tem desenvolvido, não é isso? Queria que você falasse um Uhum. pouco para a gente sobre esse projeto que contempla arte, espiritualidade e questões ambientais. Sim. É um disco que eu estou fazendo em parceria com o Gladira, nosso segundo projeto. A gente fez a Poesia Caminha em 2012, né? E logo depois que a gente terminou a Poesia Caminha, a gente começou a fazer esse novo projeto. Portanto, é um projeto que já tem 7 anos. A gente começou a gravar, depois a gente parou no meio do caminho e agora a gente retomou para concluir e para poder ter isso disponibilizado. São canções que eu escrevi, diferentemente dos outros projetos que a gente faz junto. A gente sempre compõe letra e música juntos, né? A maioria delas é junto. Mas esse não, eu estava fazendo uma série de canções no violão, utilizando diferentes afinações, e aí eu fui escrevendo melodias, Hum. e aí eu mandei só as melodias para ele. Eu falei assim, ó, você só vai pôr letra, eu não, entendeu? Hum. E aí ele pôs letra. E na época que a gente começou a escrever as letras, a gente pensou nessa ideia de fazer canções que tivessem essa temática que você mencionou, que contemplassem fé, que contemplassem espiritualidade e que contemplassem a questão do meio ambiente. E aí eu estava lendo na época a parte da obra do Teilhard de Chardin, na verdade é o nome dele, que é um padre francês que viveu no início do século XX, na primeira metade do século XX, que tinha uma característica interessante, Carlinhos. Antes dele ir para o seminário para estudar teologia, Hum. ele era formado em geologia e paleontologia, o que naquela época, no início do século Hum. XX, era a pior das heresias. E tanto que ele foi muito perseguido durante toda a vida, ele não conseguiu publicar uma linha de sua obra em vida, a Sei. igreja o silenciou e o enviou inclusive para a China. Ele passou muitos anos na China, isolado, porque Hum. eles não queriam ouvir o que ele tinha para dizer. Porque ele justamente foi alguém que tentou conciliar esses dois universos aparentemente inconciliáveis, a ciência e a fé, né? Entendo. E ele era um cara assim, e o texto dele é um texto apaixonado, ele era um místico e ao mesmo tempo um poeta, então assim, é uma figura realmente ímpar na história da teologia. Muitos o acusam de herege, né? E ele tem até realmente afirmações muito polêmicas, né? Certo. Mas de uma beleza poética e que eu acho que hoje nesse mundo contribui muito na proposta desse diálogo, né? Será que é possível a gente ter fé e a gente acreditar na ciência, Uhum. não é? E a gente tem, então, inspirados em alguns dos textos dele e algumas das suas ideias, a gente escreveu as canções que E ele falam vai. sobre terra, que falam Ah, sobre meio ambiente, tudo. então, é isso mesmo que eu queria até te perguntar. Então, ele vai muito por essa questão também ambiental, é claro, sobre uma outra visão, porque hoje nós estamos vivendo realmente dias muito difíceis, conturbados, onde a Sombrios, gente né? ouve muitas pessoas falando, muitos estudiosos, né, a ciência dizendo que nós estamos realmente chegando ao ponto de estresse máximo do planeta. E como é Uhum. que ele lidava com essa questão, assim, o Ele que na que você conseguiu verdade extrair? ele diz que Jesus, ele chama Jesus de o ponto ômega, para onde todas as coisas convergem no universo, Hum. né? Então ele fala da perspectiva de que estamos num processo evolutivo, né? Hum. E por isso ele foi muito criticado, porque na época a discussão sobre a teoria da evolução estava na pauta. Então como é que um cara que se diz religioso pode falar que o mundo está evoluindo, né? É. Mas a gente sabe que a física quântica demonstra, na verdade, que o universo está em constante expansão. Hum. Então, faz sentido o que ele está falando. Então, ele fala sobre essa questão de Jesus como sendo o ponto ômega, né? Para onde todas as coisas convergem. E ele fala sobre a terra com muito carinho, sobre a necessidade de preservá-la, sobre o fato de que Deus está presente
na natureza também. Ele não é um panteísta, ele não diz que Deus é todas as coisas, mas eu acho que flerta com o panenteísmo, né? Deus está presente nas coisas, embora ele esteja para além, né? Ele seja o Deus imanente, né? E, enfim, e tudo recheado de poesia, né? Então assim, ele valoriza muito a terra, a pedra, a árvore, né? Tudo isso tem importância para Deus, né? Esse que é o ponto dele. E que eu acho que nós, né, nós seres humanos, estamos desprezando de uma maneira categórica esse fato, né? De que Deus se importa com a vida humana, mas ele se importa também com os animais, ele se importa com a natureza, né? Com a sua preservação, com o seu cuidado, né? Nesses Eu acho que tempos... desculpe, eu acho que esse é o foco da mensagem do Da Charles. mensagem dele, né? Eu queria talvez falar um pouco também desse trabalho que você tem feito atualmente, que tem a ver com essas canções que têm surgido na quarentena. Que, querendo ou não querendo, né, passa por tudo isso que a gente está tratando, né? Onde você tem falado através das suas canções, denunciado a pobreza, gente morrendo de fome nas ruas. Isso. E você tem falado sobre a questão de uma doença que vem mostrar a realidade de um mundo que está doente, adoecido, né? Sim. Como é que tem sido esse projeto, Jorge? E em que ponto que você está? Até onde você pretende chegar com ele? Olha, Carlinhos, eu acho que esse projeto é a nossa resposta, né? Eu fico pensando na nossa vocação como artistas, né? O que nós temos a dizer nesse momento? E eu acho que nós temos a dizer essas coisas que você mencionou. A gente tem essa função profética, né, de denunciar o mal, e também tem um compromisso com a beleza. A gente precisa mais do que nunca produzir, a gente precisa mostrar para as pessoas que como diria o Dostoiévski, né, fora da beleza não há salvação. Então, assim, para sermos salvos, a gente precisa de uma dose de beleza, né? Que nos faça enxergar um mundo diferente, que nos faça acreditar, que nos traga esperança. Acho que a beleza tem esse componente. A beleza é capaz de suscitar esperança, de suscitar vida, né, naquilo que está aparentemente morto. Então, isso tem sido para mim, pessoalmente, um grande encorajamento, né, nesse confinamento. Produzir e oferecer às pessoas que nos acompanham, que de alguma maneira nos seguem ou que nos tem como referência artística, alguma coisa que possa servir de alimento para elas, para a alma, para o coração. Ótimo. Tá bom, agora, Jorge. até quando vai isso? Eu não pois sei. É assim, eu espero continuar fazendo enquanto a quarentena durar, e a ideia, talvez, depois que a quarentena passar, que a gente espera que isso se dê o mais rapidamente possível, a gente juntar essas canções e fazer, sei lá, um concerto, chamar os músicos que participaram, você que tem participado e outros, e a gente poder se juntar de alguma maneira e dizer assim, olha, lá enquanto a gente estava trancado no nosso quarto, a gente nasceu tudo isso aqui, e a gente agora está celebrando a vida juntos, presencialmente, né, com essas mesmas canções. Acho que seria uma coisa muito legal. Ótimo. Jorge, muito obrigado por esse tempo que você está dedicando para a gente bater um papo. E a gente agradece muito a Deus pelo seu trabalho, pela sua obra, pela contribuição que você já deu, tanto que você contribuiu para a igreja em termos de canções litúrgicas, e agora tem trazido também outras canções, né, que nos fazem a enxergar o mundo sobre outros prismas que não somente o culto dentro da instituição, né? Então, obrigado, amigo. Obrigado você, Carlinhos. Um prazer e muito grande de falar com você sempre. Obrigado pelas parcerias e, mais recentemente, também nas canções da quarentena. Um grande abraço para você. Valeu. Um grande abraço para você. E a gente segue aí no nosso sarau com muita coisa legal acontecendo aí pela frente. Sigamos.